Entrando no tema de hoje, então, serão apresentadas as principais ferramentas de 3 módulos do software Posição, né? O módulo básico, o módulo avançado e o módulo de volumes. E também vai ser demonstrada a nova ferramenta de criação de platôs com elevação ou redução de cota automatizada em 3 dimensões que é possível realizar com o software Posição. A palestrante será a Ione Moser. Ela é responsável pelo sistema Posição de automação topográfica junto à empresa Manfra desde o ano de 2005. A Ione é engenheira cartógrafa, formada aqui pela Universidade Federal do Paraná. Eu falei aqui porque a sede da Federal é aqui em Curitiba, né? E ela tem especialização em engenharia de segurança do trabalho pela Universidade Técnica Federal do Paraná. Ela já atuou em treinamentos de softwares e equipamentos topográficos e geodésicos e também como palestrante em cursos e eventos promovidos pela empresa Manfra, além de atendimentos de suporte técnico do sistema Posição e também como responsável técnica e comercial também pelo sistema Posição. Bem, a minha apresentação inicial vai ficar por aqui. Eu me despeço por hora, mas vou voltar depois para a sessão de perguntas e respostas. E volto a dizer que se alguém tiver alguma dúvida ou algum problema em relação à ferramenta, pode enviar para nós através do chat, tá? Faremos o possível para ajudá-los. Bem, desejo a todos um excelente evento e até depois. Ione, só um minuto, por favor, que eu vou abrir o seu áudio. Tá? Antes de passar a palavra a você, quero agradecer aí pelo apoio da Manfra na realização desse seminário online e desejo a você, Ione, uma excelente apresentação, ok? Se precisar de alguma coisa, eu estarei aqui à disposição. Ione, eu vou passar então a tela do seu computador e também passo a palavra a você. Obrigado a todos. Obrigada, Alexandre. Obrigada a Mundo Geo também por essa oportunidade da Manfra estar apresentando o módulo de básico, avançado e volume do sistema Posição. E eu vou iniciar a nossa conversa agradecendo a todos pela presença e espero que o sistema Posição venha aí atender as expectativas do público hoje. Eu vou iniciar, então, fazendo uma pequena apresentação a respeito do módulo, ok? Então, já deixo o meu contato, meu e-mail, né, caso venham a surgir dúvidas específicas, dúvidas técnicas que queiram encaminhar diretamente para o meu e-mail. Então, é posição@posição.com.br e o contato aqui é o 41 30 19 7000. Como o Alexandre comentou, eu sou a Ione, eu sou responsável pelo sistema Posição aqui dentro da empresa Manfra desde 2005 e eu sou formada pela Universidade Federal do Paraná em engenharia cartográfica. A minha responsabilidade aqui envolve desde suporte técnico relacionado ao sistema, assim como treinamentos e palestras promovidos aqui pela empresa. O sistema Posição, então, ele possui todas as funções necessárias para o desenvolvimento de trabalhos de topografia, desde a transferência de dados de campo até a edição final dos produtos do levantamento topográfico. E hoje ele é comercializado aqui dentro da empresa em 6 módulos. Tá? O módulo básico, avançado e volume, que são os objetos da nossa apresentação de hoje. E nós temos ainda o módulo de georreferenciamento, CAR e projeto viário. Ok? São 6 módulos para completar o programa aí. O Posição, então, ele vai utilizar basicamente a plataforma do AutoCAD para todas as ferramentas de desenho. Tá? E hoje eu quero apresentar, em primeira mão, para os nossos ouvintes aí, que a gente fez uma programação também compatível com o BricsCAD, que é um CAD muito, muito parecido com o AutoCAD e já está à disposição na internet para o pessoal poder fazer o download aí e conhecer a ferramenta. Ok? O programa tem todas as funções gráficas, então, adicionadas dentro do menu AutoCAD, como na imagem que vocês podem visualizar aqui. Então, ele cria uma barra de ferramentas e cria um menu suspenso dentro do AutoCAD com todas as ferramentas que são necessárias para dentro do módulo. Bom, o que a gente vai apresentar hoje, então? A gente vai apresentar um módulo básico, com uma transferência de dados de estação total, edição de dados brutos, caderneta, poligonal e radiação.
Depois, no módulo avançado, a gente vai fazer uma importação de pontos para dentro do AutoCAD, fazer uma divisão de áreas, memorial descritivo, curva de nível, perfil e inserir um formato para impressão. E, por último, a gente vai apresentar um módulo de volumes de duas maneiras diferentes, por seções e por superfícies. E dentro do módulo de superfícies, ele permite a criação de platôs também, que ficou bem legal, uma ferramenta bem bacana também. Tá? Por enquanto, a gente vai deixar nossa palestrinha de lado e a gente vai começar, propriamente dito, com o software. Então, essa aqui é a carinha que o sistema apresenta para a gente. E eu vou começar já a nossa apresentação do módulo utilizando uma transferência de estação total, ok? Eu estou aqui com uma estação Leica TS06 Plus, tá? E a comunicação ela vai acontecer por essa ferramentazinha aqui. Então, eu vou entrar no item comunicação, vou selecionar o modelo do meu equipamento, vou identificar a porta de comunicação que a estação está conectada aqui ao meu computador e essa taxa de transmissão. É importante que essa taxa de transmissão seja a mesma configurada no equipamento e aqui no software também, ok? Vou clicar em receber dados da estação. O programa vai fazer a leitura de dados que tem dentro do equipamento, da estação total, e eu vou selecionar o formato de saída, que para que o posição reconheça os dados, existe o formato posição TS. Okay? Vou selecionar medições e ele vai começar a fazer a transferência de dados para mim. Uma vez finalizada a transferência de dados, ele vai salvar o arquivo bruto do equipamento, que é um arquivo TCL. Ok? Eu vou clicar aqui em salvar. Como eu já fiz uma vez a transferência, eu vou pedir para não substituir e vou cancelar a operação. Nesse momento, o programa já vai entrar na parte de conversão do arquivo TCL. E esse aqui é um dos diferenciais que o software permite aqui. O que acontece? Eu consigo visualizar se existem erros dentro do meu arquivo bruto. Ou seja, nesse caso aqui, não existe a altura do prisma. Esses erros, eles dizem, está aparecendo esse erro na tela em função do tipo de equipamento que eu utilizei para fazer o levantamento, que é uma estação que permite o uso, ou melhor, ele permite que faça-se a leitura de informações sem o prisma. Por isso que a altura do prisma não existe, ok? Porque foi utilizado sem prisma, ok? Eu clico no botão converter, certo? E ele vai sobrepor aqui ao evento que eu já tinha feito. Se eu clicar aqui em salvar, ele vai sobrescrever, que não é o nosso caso aqui. Uma vez finalizada a parte de transferência de dados, eu já posso vir para dentro do módulo propriamente dito. Então, o programa ele vai disponibilizar esse inspetor de arquivos aqui do lado esquerdo da tela, certo? E o dado do meu levantamento vai aparecer aqui. O que acontece? Uma vez que o levantamento apareça nessa informação, eu consigo já trazer a caderneta montada para dentro do módulo, certo? Então, aqui eu tenho a visualização ponto a ponto, onde eu vou visualizando uma a uma cada uma das minhas leituras, ou se não, eu posso fazer a visualização em planilha, onde ele vai trazer todos os elementos do levantamento de uma só vez, vai fazer a apresentação toda ela de uma vez só, certo? Como no nosso caso aqui não existem erros, eu vou salvar e sair. Nesse momento, eu vou usar a ferramenta de partidas. E percebam que aqui dentro de partidas, eu tenho 3 ferramentas importantes aqui para chamar a atenção de vocês. A primeira, eu estou trabalhando com uma poligonal do tipo fechada. Por quê? Nesse momento, o próprio programa que vai identificar qual que é o tipo de poligonal que eu tenho em função dos próprios dados que foram descarregados da estação. Então, o programa identifica o tipo da poligonal, ok? Uma segunda ferramenta interessante aqui é a ferramenta que eu vou utilizar para buscar a informação das coordenadas do ponto E1 lá dentro do AutoCAD. Então, o que vai acontecer aqui? Eu posso manter o AutoCAD aberto. Então, eu vou mostrar para vocês o AutoCAD aberto, com os 3 pontos que foram levados, que são os pontos de poligonal no meu trabalho, certo? Então, com essa ferramenta aberta, eu posso clicar aqui em posição, clico na ferramenta do AutoCAD e vou selecionar a coordenada do ponto E1 e a mesma coisa eu posso fazer para a coordenada do ponto E0.
Esses pontos foram levantados com antecedência, logicamente, né, para que a gente pudesse fazer a seleção dessas coordenadas aqui. Percebam que essas coordenadas estão em UTM. Então, eu tenho que dizer para o software que eu vou trabalhar com coordenadas UTM para poder fazer o cálculo das poligonais e da irradiação. Então, o que eu faço? Venho aqui, seleciono o tipo de cálculo como UTM, o datum eu vou direcionar de acordo com o datum que eu fiz o processamento dos dados GPS, no nosso caso aqui é Sirgas. O meu meridiano central aqui no Paraná é 51. E uma vez com essas informações ativadas, eu vou conseguir fazer o cálculo da minha poligonal em UTM. Uma outra ferramenta bastante interessante, que é importante frisar aqui, é que o programa também já está preparado para atender a terceira normativa do INCRA no que se trata de mínimos quadrados. Então, eu tenho a opção do método de ajustamento convencional, que é o nosso caso, que é o que a gente vai usar hoje, e eu tenho a opção de trabalhar com mínimos quadrados também, ok? Aí eu tenho os parâmetros de mínimos quadrados que eu posso configurar dentro do programa também, ok? Bom, no nosso caso, a gente vai utilizar a tolerância para não ABNT. Aí, ok. Uma vez feito essa configuração, eu posso pedir para gravar, e ele já libera a opção do cálculo da poligonal para mim. Calculando a poligonal, ele teve um erro angular de 54 segundos, eu vou distribuir, e um erro altimétrico aqui também, que eu vou pedir para ele distribuir. Aqui, eu já consigo visualizar também a questão da análise de cálculo. Então, ele já vai apresentar para mim que não foram encontrados erros no cálculo da poligonal. Se eu clicar em cálculo de irradiações, ele vai pedir a partir de quem eu quero calcular as irradiações, eu vou indicar aqui a poligonal, e aqui, novamente, não foram encontrados erros nos cálculos das irradiações. Se houvesse qualquer inconsistência aqui nos dados, ele faria o relato aqui para mim, ok? Muito bem, eu consigo visualizar aqui as coordenadas da poligonal calculada e as coordenadas das irradiações. Todas elas em UTM, com uma distribuição bonitinha de erros aqui. Eu tenho uma ferramenta aqui que é coordenadas cadastradas, que um pouco mais para frente a gente vai voltar nela aqui, ok? Vamos sair. Eu consigo visualizar o que eu estou fazendo, né, o levantamento que eu fiz em campo. Friso que essa é uma ferramenta visualizadora, então não existe nenhuma ferramenta de desenho, é só para realmente ter certeza que o trabalho foi feito, foi calculado corretamente, né? Então é uma ferramenta visualizadora de croquis. E as ferramentas de desenho, propriamente dito, vão ser apresentadas agora no módulo de cálculo, no módulo de desenho, desculpa, dentro do AutoCAD. Ainda, o programa permite que eu visualize os relatórios de cada uma das informações que eu fiz. Eu vou apresentar para vocês aqui o relatório da poligonal. Ok. Então, eu posso cadastrar o nome da empresa que eu utilizo, o nome do cliente, a obra, município, e aqui embaixo eu tenho a visualização do relatório da poligonal com a distribuição de erros apresentada aqui. Tá? Muito bem. Feito isso, eu já consigo passar para dentro das ferramentas de desenho. E a primeira coisa que eu vou apresentar para vocês, então eu vou pegar uma folha nova do AutoCAD. E eu vou carregar aqui para vocês os pontos que eu tinha calculado dentro do módulo básico do programa. Para isso, eu venho aqui em posição pontos e importar pontos. Vou importar poligonal e radiações, que foram os dois cálculos que eu executei no módulo básico. Vou selecionar o nome do arquivo, abrir. Posso selecionar um texto e ok. O programa vai fazer a importação dos dados para mim aqui na tela do AutoCAD. Percebam que houve a criação de layers específicos para descrição, para cota e para identificação do ponto, para o ID do ponto. Certo? A primeira ferramenta que eu vou apresentar para vocês, então, é a ligação de pontos por sequência. Para isso, eu vou fazer o seguinte: posição, desenhar, polilinha por pontos. Eu vou informar o nome do primeiro ponto, que é o ponto 1. Vou utilizar a ferramenta de sequência, que é um asterisco, até o ponto 13, que é o último ponto do meu trabalho aqui.
Para fechar o polígono, eu posso utilizar igual e Enter. Ele fecha o desenho para mim, certo? Importante, essa ferramenta só vai funcionar bem se todos os pontos estiverem em sequência, ok? Aí ele vai funcionar direitinho. Muito bem. Um próximo item que eu quero mostrar para vocês é a importação de símbolos. Então, aqui dentro do posição, pontos, eu tenho a opção de importar símbolos. Eu tenho como importar vários símbolos com várias descrições diferentes, todos de uma vez só. Aqui no nosso caso, eu vou mostrar para vocês a ferramenta de importação de post. Então, percebam que aqui no nosso desenho eu tenho um ponto específico com a descrição post, ok? Então, o que eu faço? Mantenho a descrição ativa, coloco a descrição post e um layer qualquer, certo? Ele vai fazer a criação desse layer para mim. Esse bloco que está disponível aqui é um bloco que fica disponível dentro da biblioteca de símbolos do Posição. Tá? Essa biblioteca ela pode ser incrementada também de acordo com a necessidade de vocês. Eu vou clicar na ferramenta de importar símbolos. Um pouquinho pequeno, mas está aqui o símbolozinho de post trazido para dentro do desenho. Ok? Então, é uma ferramenta aí. A próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês é a divisão de áreas com exportação de pontos para alocação. Para fazer a divisão de áreas, eu vou mostrar de duas formas diferentes aqui. Então, eu vou fazer a divisão de áreas primeiramente por paralela, tá? Então, ele aparece essa telinha aqui para mim, porém, eu continuo prestando atenção no que o software solicita aqui embaixo. Então, ele está pedindo para mim, selecione a polilinha. Então, eu venho, seleciono a polilinha do meu perímetro e indico o segmento de referência. Então, a quem eu quero fazer uma paralela? Percebam que eu arrastando o mouse aqui, na telinha aqui em cima, ele já vai me apresentar a área dividida e a área remanescente. Porém, se eu quiser entrar com uma área específica dentro dessa divisão, eu posso dar um Enter no teclado e ele solicita para mim, entre com a área desejada. Então, eu vou entrar com 40. Automaticamente, ele faz a divisão da área para mim, tá? E eu vou pedir para ele não apagar a área inicial. Então, esse é um tipo de divisão que a gente pode fazer. E um outro modelo também que eu quero mostrar para vocês é a divisão por frente. Então, o que eu vou fazer? De novo, selecionar a polilinha. Ele vai pedir para que eu indique o segmento da frente. Por exemplo, o segmento por onde vai passar a rua do terreno, né? Vou fazer a seleção. E aí eu vou pedir, indique o número de divisões. Se para indicar o comprimento, eu vou indicar que eu quero 3 divisões. Eu tenho a opção de dividir por paralela, indicar a área de cada divisão ou ainda Enter para áreas iguais. Então, o que o programa fez para mim? Dividiu 3 áreas com 39,411 metros quadrados cada um. Certo? Então, está aí a divisão de áreas. Só que, evidentemente, para uma divisão de áreas, o objetivo fundamental de uma divisão é justamente fazer a alocação desses lotes depois em campo. Certo? Então, para isso, a gente vai mostrar a ferramenta de criação de pontos e posterior envio de dados para dentro da estação. Então, como que eu faço isso? Posição, pontos, criar pontos por elementos. Então, o que eu vou fazer? Vou selecionar todos os elementos de uma só vez e vou indicar o nome do primeiro ponto. Então, L1. Enter. Nesse caso, eu não tenho como interpolar porque eu ainda não tenho triangulação gerada nem curvas de nível. Então, nesse caso, eu vou informar a cota e vou dizer que a cota dos pontos é 500. Enter. A descrição dos pontos, pontos. E Enter novamente. Então, ele vai criar os pontinhos para mim em cada vértice de elemento que foi criado aqui. Feita essa criação, eu consigo exportar esses arquivos para dentro de um arquivo que eu vou poder mandar para dentro da estação. Então, eu venho aqui, posição, pontos, exportar pontos para arquivo. E nesse caso, eu vou selecionar por descrição. Então, qual que foi a descrição que eu tinha dado? Pontos. Enter, ele vai gerar um arquivo de coordenadas. Percebam que ele já vai criar um arquivo com a extensão CO. Eu vou salvar. Uma vez que eu salvei esses dados, eu já consigo voltar aqui para dentro do módulo básico. Deixa eu fechar. O meu relatório.
E aqui dentro, se eu atualizar, as coordenadas que eu exportei aparecem aqui, certo? Então, eu consigo visualizá-las aqui em coordenadas cadastradas, que foi aquela ferramenta que eu havia indicado para vocês que a gente ia voltar, certo? Então, aqui estão todas as coordenadas. Só que existe um porém. Sempre que eu trabalho com coordenadas UTM dentro de uma estação total, eu estou trabalhando com duas situações muito diferentes, certo? Então, nesse caso, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer a transformação dessas coordenadas UTM em coordenadas topográficas. Para isso, eu vou utilizar o Geodésia e GPS. Então, aqui eu vou selecionar arquivos de coordenadas, está aqui o meu arquivinho, certo? Então, exatamente o mesmo arquivo que eu tinha exportado. E aqui eu vou direcionar para... Deixa eu só reduzir um pouquinho o tamanho da tela, que a ferramenta do webinar ficou bem em cima. Vou selecionar aqui, que é o datum Sirgas, meridiano central, que é o 51, ok? Então, coordenadas em UTM. E eu vou transformá-las para a coordenada topográfica. Então, a minha coordenada topográfica base vai ser 10.000 e 10.000. Eu vou selecionar o L1 como sendo a minha coordenada de origem. Vou dar um OK. E ele vai fazer a transformação desses pontos todos para coordenadas topográficas. Eu posso gravar esse arquivo. Vou colocar um coordenadas underline topo. Salvo. E agora sim, eu posso fazer o envio desses dados para dentro da estação total. Então, eu venho aqui, enviar dados para a estação, seleciono coordenadas topográficas e ela vai fazer a comunicação com a minha estação para o envio de dados lá para dentro, ok? Essa é a transformação de coordenadas, tá? Eu não vou fazer o processo completo, porque a gente vai acabar levando mais tempo do que a gente tem aqui disponível. Muito bem. Voltando à nossa situação do treinamento, a gente vai para o próximo item, que é o memorial descritivo daquela área. Então, voltamos aqui dentro do AutoCAD, com o nosso desenho inicial, e a gente vai fazer o memorial descritivo dessa área. Então, posição, memorial descritivo. Eu vou selecionar a primeira areazinha da minha divisão, vou dar um I para início de memorial, vou indicar o ponto que eu quero que ele comece e a direção. É sempre importante indicar a direção como sentido horário a princípio. Vou clicar fora do desenho e ele vai abrir um módulo de memorial descritivo para mim, certo? Percebam que ele já trouxe todas as coordenadas dos pontos, latitude e longitude e fator de escala. Aqui dentro eu posso introduzir os dados da propriedade. E aqui em configurações, eu vou configurar para o meridiano central, que correspondem às minhas coordenadas, o datum que eu estou utilizando, certo? Percebam que a direção aqui costuma-se utilizar azimuth. Para que eu consiga carregar os azimuths aqui, eu posso vir aqui em ferramentas, numeração original. E aqui eu posso introduzir os nomes dos confrontantes. Então, Alexandre, em homenagem a você, vou colocar aqui Danilo, que é o desenvolvedor do sistema. E vamos colocar aqui a Ione, que é a apresentadora que vos fala. Aí, nesse primeiro momento, eu consigo já pedir para o programa gerar um memorial descritivo. Dentro do memorial aqui, eu tenho alguns estilos disponíveis que já vêm pré-configurados dentro do programa, tá? Esses estilos são completamente editáveis, então em qualquer momento que vocês precisem fazer qualquer edição relativa ao texto, é só clicar no botãozinho editar, tá? Eu vou gerar aqui o texto para que vocês consigam visualizar. Então aqui é o nosso texto do memorial, certo? Então como eu comentei, ele é totalmente editável, em qualquer momento que vocês precisarem fazer qualquer tipo de alteração é possível, ok? Ele existe ainda a ferramenta de desenhar na polilinha, desenhar planta individual, que são duas ferramentas de desenho propriamente dito, então já volto nelas. E existe a ferramenta de desenhar no Google Earth, ou seja, essas coordenadas para dentro do Google.
Então, a ferramenta, ela funciona basicamente da seguinte forma. Eu vou selecionar, dar um nome, né, para que ele gere o memorial. A partir do momento que eu dou salvar, ele vai iniciar o Google Earth para mim. Como foi recomendação do Alexandre, ele sugeriu para mim que eu já deixasse a imagem do Google aberta aqui para poder mostrar para vocês. Então, esse aqui é o prédio da Manfra. A gente tem um terraço que nós costumamos utilizar aqui para fazer levantamentos, e levantamentos não só com estação total, mas com GPS também. Então, só para vocês poderem visualizar que os nossos pontinhos, eles ficaram exatamente no terraço aqui da empresa. Então, aqui é a Benjamin Constant e aqui é a Francisco Torres, tá? Então, para que vocês consigam localizar a empresa aí rapidamente. Tudo bem? Então, essa é a ferramenta do Google. Outra ferramenta que eu queria deixar mostrada aqui para vocês também é a ferramenta de desenhar a planta individual. Então, eu vou colocar só uma informação de escala aqui um pouquinho diferente e vou pedir para desenhar a planta individual para vocês visualizarem. Então, tá aí. Então, esse aqui é o desenho da planta, né? Ele pegou só aquela propriedade, só aquele desenho e desenhou numa folha já para impressão aqui também. Uma outra informação bacana aqui do software é que ele vai trazer toda a tabela com as informações que foram geradas lá dentro do memorial. Ok? Muito bem. Essa ferramenta de memorial. Próxima ferramenta que eu vou mostrar para vocês agora é a ferramenta de curvas de nível. Então, só para a gente poder fazer um desenho mais bonitinho, eu vou abrir uma folha nova do AutoCAD e vou carregar de novo o desenho que eu estava trabalhando, só para a gente poder começar a trabalhar com um ponto mais, um desenho mais limpo. Então, arquivo, abrir. Eu vou carregar sem texto dessa vez. Tá? Então, esse aqui é o nosso terreninho. Eu vou deletar só o polígono correspondente à poligonal aqui, para a gente poder visualizar melhor as ferramentas. E a primeira coisa que eu vou fazer aqui é criar 2 layers novos. Por quê? O programa, ele trabalha com as ferramentas de área de exclusão e de linhas obrigatórias. Então, eu vou criar um layer área de exclusão. E vou criar um novo layer chamado linha obrigatória. Enter. Então, com esses 2 layers criados, eu vou estabelecer aqui a área de exclusão. Então, vou pegar uma aquarelinha aqui do AutoCAD. Vou dar um F3 aqui para ativar as ferramentas de... de Snap. E vamos lá. Então, eu vou fazer um polígono aqui correspondente à minha área de exclusão. Certo? E agora eu vou pegar aqui a nova ferramenta, o novo layer de linha obrigatória. De novo PL. E vou criar uma polilinha correspondente à linha obrigatória. Uma vez que eu estabeleci esses 2 layers, eu vou cadastrar essa informação dentro do posição. Então, para isso, eu venho aqui em posição, curva de nível, e vou cadastrar linhas obrigatórias. Então, a linha obrigatória com o layer de linha obrigatória, vou inserir, ok? E a mesma coisa eu vou fazer para a área de exclusão. Então, curva de nível, cadastrar áreas de exclusão, aqui está meu layer, inserir e ok. Então, cadastrados os 2 layers, eu consigo executar o desenho das curvas de nível. Então, desenhar curvas de nível. Vou fazer por todos os pontos. Aqui eu tenho as configurações básicas do módulo de curvas de nível, ok? O importante é frisar que o layer de linha obrigatória está cadastrado e o layer de área de exclusão também. Eu vou pedir para calcular. Uma vez gerada as triangulações, eu consigo também visualizar a triangulação. Vamos deixar ele ligadinho. Aqui está a triangulação, ok? Então, com a triangulação gerada, eu consigo fazer todas as interpolações de pontos e, enfim, consigo visualizar as demais informações.
Aproveitando esse desenho de curvas e nível, a gente já vai apresentar também, agora, a parte de perfil. Então, dentro do perfil, eu vou fazer o seguinte. O perfil nada mais é do que uma polilinha que eu vou criar na melhor posição possível dentro do meu desenho. Só deixa eu mudar de layer aqui. Polilinha. E dentro dessa polilinha, eu vou fazer o estaqueamento dela. Então, posição, alinhamento, estaquear polilinha. Vou fazer a seleção da polilinha e vamos acompanhar aqui o que o programa solicita para mim. Então, inteiro da estaca inicial, 0. Fração da estaca eu não sei, então vou manter como 0. A distância entre as estacas, aqui eu vou usar 1 em 1. Tá? Então, a cada 1 metro, uma estaca. Rotular as estacas, sim. Como eu comentei com vocês, uma vez que eu tenho a ferramenta de triangulação gerada, eu consigo interpolar. Então, vou clicar em interpolar e ele faz a geração do estaqueamento para mim. Muito bem. Para que esse alinhamento agora seja entendido pelo posição, o que eu vou fazer? Posição, alinhamento, gravar alinhamento em arquivo. Vou selecionar esse alinhamento e vou dar um nome para ele. Então, Ione 3. Salvar. Uma vez que existem essa triangulação, esse alinhamento salvo, eu já consigo gerar o perfil, que é o objetivo do nosso trabalho agora. Então, interpolar perfil, vou selecionar perfil, vou clicar fora do desenho. Aqui, então, ele abre um módulo de interpolação do perfil longitudinal aqui para mim. Eu posso alterar essas configurações, certo? Tanto de escala horizontal quanto vertical. Ele vai trazer os layers que ele vai utilizar para fazer o desenho para mim e a forma que ele vai reinterpolar para mim. Tá? Vou pedir para calcular. E aqui está a geração do perfil daquele alinhamento que eu criei. Ok? Então, esse é o perfil do alinhamento. Muito bem. Aproveitando essa ferramenta, eu já consigo ir para o nosso próximo item, que é a inserção de um formato para impressão. Só vou deletar essa questão aqui do perfil para ficar um desenho um pouquinho mais limpo, para a gente poder trabalhar melhor. E vamos lá. Gente, importante, aqui nesse desenho, vocês estão vendo que ele é uma quantidade bem pequena de pontos, né? Eu peguei um arquivo simples, rápido, para a gente poder trabalhar aqui rapidamente. Mas o Posição, ele consegue trabalhar com nuvem de pontos, mais de 2 milhões de pontos para poder gerar curva de nível e etc, tá? Então, ele não é limitado a tão poucos pontos assim. A gente consegue trabalhar com uma quantidade bem grande aqui, tá? Então, voltando aqui, vamos inserir o nosso formato para impressão. Então, nesse caso, eu vou aqui, em posição, formatos. Eu vou inserir um formato A4, só para vocês terem ideia. Então, o formato A4, nessa escala em que está o meu desenho, ficou um pouco exagerado, certo? Então, eu vou deletar ele, ou melhor, vou deixá-lo, e vou mudar a escala do meu desenho aqui. Então, uma escala 1 para 500, aqui eu vou colocar uma escala 1 para 250. Ok. Novamente, vou inserir o formato para vocês visualizarem a diferença que acontece agora. Ok? Entenderam a diferença? Então, o que eu posso fazer agora? Deletar, então, alterei a escala, o formato do papel permanece exatamente o mesmo. Uma vez que eu altero a escala, insiro o formato de papel, eu já consigo carregar esse formato para a impressão. Então, eu posso vir aqui em posição, formatos, carregar formatos no Paper Space. Ele vai abrir essa telinha para mim, eu vou definir um formato de impressora, que apresente o formato da folha para mim, e vou pedir para carregar. Então, o que o programa vai fazer? Ele vai carregar para a gente a folha com o desenho dentro, prontinho para impressão.
Essas informações de legenda, elas podem ser inseridas dentro do posição, sistema, dados do levantamento. Então, todas as informações que eu tiver digitado aqui, vai aparecer no layout da folha para mim aqui. Ok? A nossa próxima apresentação agora vai ser relacionada ao volume por seções transversais. Então, aproveitando que o nosso desenho já está com um alinhamento e já está com as curvas de nível geradas, eu vou tratar esse terreno de terreno primitivo. Ok? Então, vamos lá. Posição, seções e volume, interpolar seções transversais. Então, para que eu consiga entrar na interpolação de seções transversais, é obrigatório eu ter um alinhamento estaqueado e gravado. Ok? Só para retornar, só para recapitular. Então, seções e volume, interpolar seções transversais. Nós vamos selecionar esse alinhamento e eu vou indicar a posição da folha no desenho. Ele vai abrir um módulo de interpolação de seções transversais aqui. Então, esse vai ser o nosso terreno primitivo. Então, do jeito que ele foi adquirido, enfim, do jeito que ele está hoje lá. Então, vou fazer uma interpolação por distância. A distância entre pontos nas seções eu vou interpolar de 1 em 1, porque a gente tem um terreno pequenininho aqui, no caso. Comprimento à direita e comprimento à esquerda do alinhamento em 50 metros. Essa informação é bastante relevante aqui, avisar o seguinte: a partir do momento em que não exista mais triangulação no desenho, a interpolação vai ser parada também, ok? Então, independente do valor que eu colocar aqui, tendo interpolação, ele faz a interpolação para a gente. Tá? Vou pedir para interpolar, ok. Então, essas aqui são as seções de cada uma daquelas estacas que estavam sobre o alinhamento, certo? Eu tenho a opção de visualizar os pontos, porque eu fiz a cada 1 metro a questão da interpolação, certo? No primeiro momento, eu não vou fazer nenhum tipo de atividade aqui. O que eu vou mostrar para vocês? Eu vou fazer o volume por seções utilizando um segundo terreno, que é o terreno de medição. Então, ele vai pedir para eu salvar as alterações aqui do primitivo, sim, e eu vou abrir uma nova folha aqui do AutoCAD, para que a gente possa editar o nosso terreno de forma a fazer uma terraplenagem nele. Ok? Então, vamos novamente carregar o terreno original, o terreno primitivo, certo? Não vou colocar texto. E vou novamente apagar o polígono correspondente à poligonal. Se eu usar a ferramenta de informação do ponto, então, informação do ponto, eu consigo descobrir que as cotas do meu terreno são em torno de 100, 102, 100 novamente. Então, vamos estabelecer uma cota média aqui para o nosso terreno de 100. Então, o que eu vou fazer? Posição, pontos, editar pontos por seleção. Então, eu vou selecionar todos os elementos da tela e vou dizer que a cota desses pontos é 100. Ok. Então, eu estabeleci que meu terreno agora é plano, certo? Se eu gerar curvas de nível, todos os pontos, teoricamente, não deve gerar nenhuma curva. Não gerou como a gente esperava. Porém, a triangulação aparece aqui. Ó. Deixa eu só ativar ela. Está lá, certo? Lembram-se daquele alinhamento que a gente havia criado no terreno primitivo? Então, eu vou trazer ele para cá. Então, eu tenho a ferramenta alinhamento e importar alinhamento. Era o ícone 3. Eu vou abrir. Ele vai carregar exatamente na mesma posição que carregou no primitivo. Ok? Então, novamente, vamos entrar na ferramenta de interpolar seções transversais. Eu vou selecionar o alinhamento novamente, clicar fora do desenho. Nesse momento, eu vou dizer que o meu terreno agora é o terreno de medição. Da mesma forma, eu vou fazer a interpolação e, como eu configurei de 1 em 1 a distância, né, entre os pontinhos, aqui também eu vou fazer da mesma forma. Ok.
Salvar as alterações da seção de medição 1? Sim. Percebam que aqui, ó, todas as cotas dos pontos já ficou como 0 e a linha correspondente ao perfil de cada uma daquelas seções é uma linha reta. Afinal de contas, a nossa cota é 100. Então, eu vou dizer que sim. Ele manteve novamente a minha seção primária como primitivo, certo? E eu vou abrir agora a seção secundária chamando a minha medição 1. Então, agora eu tenho o meu terreno original, que é o primitivo, e aqui eu tenho a minha seção secundária, que foi o terreno que eu mantive a cota como 100. Então, passando aqui todas as estacas, eu consigo visualizar. E aqui também ele permite que eu visualize o cálculo, certo, de cada uma das seções, e eu consigo visualizar também o relatório. Então, esse relatório, vamos ampliar aqui um pouquinho. Então, aqui é o relatório de cada uma das seções calculadas, ok? Aqui embaixo ele vai trazer a informação para mim. E esse relatório, ele pode ser salvo também, tá? A ferramenta está escondidinha aqui dentro da impressora. Então, eu tenho a opção de imprimir o arquivo, ou, se eu marcar essa ferramenta de imprimir para arquivo, eu posso direcionar para um arquivo PDF, por exemplo, e indicar o local que eu quero salvar dentro do meu computador. Certo? Então, dá para salvar ele dentro do computador. Tá feito, certo? Essa é a parte do volume para vocês. Volume por seções transversais, tá? Só para deixar bem evidenciado. O próximo volume que eu vou mostrar para vocês é o volume por superfícies. Então, aqui encerrou o nosso volume por seções. E, evidentemente, para trabalhar com o volume por superfícies, eu não consigo trabalhar com um terreno tão pequenininho assim. Então, eu vou abrir novamente uma nova tela do AutoCAD. Tá? Uma tela em branco. E o volume por superfícies, ele vai trabalhar com MDTs. Tá? Então, eu já deixei preparadinho aqui para a gente um MDT para a gente poder trabalhar. Então, eu vou entrar aqui em volume entre superfícies, vou definir uma nova escala para o meu desenho, e aqui eu tenho o volume por superfícies. O volume por superfícies, ele pode trabalhar tanto com volume simples, eu posso trabalhar com dois MDTs aqui, um MDT de medição e um MDT primitivo, ou, como no nosso caso aqui, eu vou apresentar para vocês o volume de platô com talude. Tá? Então, eu vou selecionar aqui como primitivo o meu MDT. Está na pastinha, só um minuto. Então, esse aqui é o meu MDT, certo? Do primitivo. E eu tenho uma opção aqui dentro que é, em resultados, eu consigo desenhar esse modelo dentro do AutoCAD. Então, eu vou pedir para ele desenhar um modelinho da triangulação dentro do CAD. Quando eu volto aqui, dá um zoom, Enter, Extend, Enter, eu tenho a triangulação daquele MDT gerada aqui dentro do AutoCAD, certo? O que eu vou fazer aqui? Eu vou estabelecer uma área. Então, estabeleci o desenho de uma área e voltando aqui no módulo de superfícies, eu vou pedir para selecionar, como definição de plano de platô, eu vou selecionar essa área dentro do AutoCAD. Então, eu vou clicar, Enter. Uma vez que eu selecionei essa área, ele já vai me dar uma cota de referência, certo? Que é a 421, e eu vou pedir para ele calcular volumes para mim. Com essa definição do cálculo de volume, eu já consigo mudar a minha visualização aqui. Vou deixar ele aqui. Então, aqui, vamos puxar ele um pouquinho para o lado. Certo? E aqui, gente, eu tenho essa ferramenta que eu posso elevar as cotas. Então, se eu indicar o valor para elevar e pedir para elevar e recalcular, olha lá o que acontece. Ele vai elevando o meu platô e vai calculando os valores de volume de aterro, certo? Nesse caso, o volume de corte e o volume de aterro. E eu posso ter uma situação, inclusive, que eu posso chegar a um equilíbrio aqui. Tá? Então, o total de volume de corte igual ao volume de aterro.
Tá? Então, essa é a ferramentazinha tridimensional do volume, que era o que eu queria apresentar para vocês. Ok? Ele permite, então, a criação de platôs, como a gente fez, e ainda permite a geração de relatórios. Então, para esse relatório, eu posso colocar a informação do cliente, da obra, enfim, as demais informações, e ele permite que eu faça imagens dessa tela em situações diferenciadas. Por exemplo, na parte de baixo, eu tenho como visualizar a questão da triangulação também. Cores diferenciadas. Certo? Então, eu faço várias situações. Vou voltar aqui. E ele permite a geração do relatório para mim. Então, esse é o relatório que o programa emite, com todos os valores e as informações. Certo? E assim eu finalizo a nossa apresentação. Tá? Fico disponível aí para questões e demais perguntas. Alexandre? Oi, Ione. Muito obrigado pela apresentação. Como eu já suspeitava, o volume de informações é muito grande, né? Inclusive a gente recebeu alguns comentários. Não, mas foi excelente mesmo, todas as demonstrações. Muitos participantes mandaram várias perguntas e também vários comentários, assim, nossa, é muita informação, vou poder rever depois. Então a gente afirma aí que sim, né? O vídeo vai estar disponível para quem quiser rever depois. Dentro de alguns dias. Bem, Ione, obrigado novamente pela sua apresentação. Eu vou deixar a tela no seu computador ainda. Se você até quiser deixar alguma tela aí, enfim, com algum contato, fica à sua disposição, né? Fique à vontade, por favor, enquanto a gente faz aí o nosso bate-papo, tá? Tranquilo. Bem, eu agradeço ao Danilo Santos, ele estava respondendo as pessoas aqui, muitas dúvidas que chegaram mesmo. Eu quero só deixar registrado, Ione, um comentário bem legal que a gente recebeu aqui, do Carlos Sodré. Ele falou o seguinte: muito bom esse webinar. Trabalho há 10 anos com o sistema oposição e estou aprendendo ferramentas que eu não sabia como se utilizava. Bem legal o comentário do Carlos, né, Ione? Você quer fazer algum comentário a respeito disso? Então, eu acho bastante interessante, porque o sistema oposição é um sistema que as pessoas têm realmente grande facilidade de uso, né? A facilidade do programa é o nosso principal objetivo aqui dentro da empresa, né? Então, a gente também disponibiliza treinamentos, né? Caso o pessoal venha a ter interesse em conhecer mais as ferramentas do módulo, a gente tem um treinamento específico, em que todas as ferramentas do programa são repassadas, né? E é um treinamento individual, tá? Então, o pessoal pode vir, fazer o contato aqui com o pessoal do comercial, agendar um treinamento aqui com a gente, e a gente passa todas as ferramentas possíveis. Legal, Ione. Obrigado, bacana mesmo. Quero só deixar registrado mais 2 comentários. Um eu acabei perdendo aqui o nome dele, mas ele falou que estava assistindo em 12 pessoas lá de Brasília. Então a gente agradece, até compartilhei a resposta com todos. E outro comentário é de um participante lá da Suíça. Ele está assistindo desde lá da Europa, então muito legal também. Bem, Ione, vamos abrir para perguntas. Vamos abrir para perguntas então. A gente já está chegando no horário do almoço, mas vamos tentar responder aí alguns questionamentos, né? Se você às vezes não tiver todos os elementos para responder as perguntas agora, a gente, enfim, encaminha por e-mail a vocês, né? Vocês respondem depois, complementam a resposta às vezes depois, né? Bem, vamos lá então. Tem uma pergunta aqui do Bruno Silva. Ele gostaria de saber quais os parâmetros de corte e aterro para a inclinação dos taludes, se eles são configuráveis. São configuráveis, sim. Na verdade, existem, digamos assim, você vai, além da questão Aqui, ó, vou mostrar para vocês, que eu acho que fica mais fácil. Aqui, ó. Existe a informação de inclinação de taludes externos com rampas aqui, né? Então, ele pode ser configurável, sim. Bacana.
Vamos aqui para uma outra pergunta, então. Ione, o platô somente pode ser calculado no modo CAD 3D? Essa é do Ademir Oliveira. Não, não. Na verdade, o módulo em si, ele apresenta o desenho em 3D, né? Então, você consegue visualizar essa informação em 3D. Você consegue trazer, na verdade, a triangulação para dentro do AutoCAD e utilizar, por exemplo, o Orbit do próprio AutoCAD para poder visualizar essas informações lá dentro, né? Não obrigatoriamente em 3D, tá? Na verdade, o módulo é que é em 3D. Que permite Legal. a visualização, né? Beleza. Tem aqui um comentário do Alex. Ione, você explica muito bem. Valeu, Alex. Ah, obrigada. Vamos ver aqui, está chegando muita pergunta agora. Como faço para mudar a densidade? Acho que faltou complementar um pouquinho a pergunta, Carlos. Vamos ver aqui uma outra então, do Osmar. Qual o número máximo de pontos que o sistema suporta? Essa do Osmar Pereira. Ele vai trabalhar com nuvens de pontos, tá, Osmar? Ele tem aí uma quantidade, você pode trabalhar com mais de 2 milhões de pontos aí, tá? Então, ele vai trabalhar com uma quantidade bastante grande de pontos. Legal. Principalmente para a questão de curvas de nível, tá? O módulo é bem poderoso mesmo. Aham. Pode ser enviado o link para rever o vídeo? Sim, Carolina, a gente já falou, né? Vai mandar o link, mas acho que na próxima semana só, tá? A partir de segunda-feira vai estar lá em mundial.com/webinar. Carlos, a pergunta do Carlos agora. Como faço para mudar a densidade do volume por superfície? Essa é do Carlos Sérgio. Densidade? Como faço para mudar a densidade no volume por superfície? É um pouquinho vaga a pergunta, né? Aqui. Na verdade, você vai entrar com o fator da densidade aqui, ó. Você pode digitar direto a informação nessa ferramenta aqui. Uhum. Ele automaticamente vai mudar a informação do peso, tá? Também. Legal. Evidentemente, essa densidade vai depender do tipo de solo que ele vai utilizar. Enfim, né, existem diferentes tipos de densidade para diferentes tipos de solos. Uhum. Okay. Tá. Aqui pergunta do Wellington de Paula. Qual a diferença entre o módulo volume do módulo básico? O módulo básico, ele vai trabalhar especificamente com a transferência de dados da estação total, cálculo de poligonal e irradiações, tá? Ele vai permitir o relatório e vai trazer esses pontos para dentro do AutoCAD. Ponto. Tá? Já o módulo de volume, você vai precisar obrigatoriamente ter o básico, o avançado, para ter o volume. Então, o volume ele vai trabalhar ele vai precisar das ferramentas de curva de nível, vai precisar das ferramentas de alinhamento, certo? Então, digamos assim, um módulo depende do outro para você poder conseguir chegar no volume, ok? Ok, obrigado, Ione. Uma pergunta aqui da Andréia Tedesco. Sobre o processamento da nuvem de pontos, ele pode ser realizado com dados de um laser scanner? Pode sim, porque a quantidade de pontos em que o módulo vai conseguir trabalhar é bastante grande, tá? O que ela vai fazer? Ela vai trabalhar basicamente com um arquivo TXT de dados do scanner, tá? E aí, na hora de gerar a curva de nível, ela vai procurar gerar por arquivo, tá? Então, ela consegue trabalhar com esses dados, sim, dentro do curvas de nível. Certo. Tem uma pergunta aqui do Samuel Luiz. Eu já vi outras pessoas também fazendo perguntas similares. Ele fala, bom dia, Ione. Queria saber o motivo da conversão de coordenadas UTM para topográficas, antes de mandá-la para a estação. Por quê que é necessário? Tá, vamos fazer o seguinte. Pede para ele entrar em contato comigo, né? Claro. Que aí já é uma dúvida mais técnica e eu consigo responder para ele melhor. Claro, Samuel, você pode entrar em contato com a Ione, então. Essas perguntas também a gente vai mandar para a equipe da Manfra e eles vão poder responder a todas por e-mail depois, né, na medida do possível, aí, do tempo deles, porque realmente tem bastante pergunta. Vamos ver se uma pergunta... Sim. Só para complementar, foi um exemplo, tá? A ferramenta que eu mostrei foi só um exemplo para poder mostrar a ferramenta de conversão de dados, tá? Uhum. Claro. Beleza, obrigado. Não, tranquilo. Uma pergunta aqui do Enio Luiz. Além de tantas ferramentas, o sistema posição também pode ter algumas ferramentas editadas conforme norma
e exigência do tipo de serviço do cliente. É bom demais, ele falou. Obrigado, Anne. Ai, que ótimo, obrigada. Na verdade, a gente trabalha com o desenvolvimento em prol do que os clientes acabam solicitando, né? O programa em si, ele foi montado em função das necessidades dos clientes, tá? Então, boa parte das ferramentas que eu apresentei para vocês foi em função do que os clientes acabam pedindo. Mas existem muitas coisas que podem ser configuradas pelo usuário. Então, a gente já deixou algumas ferramentas disponíveis no sistema para que o próprio cliente configure o programa para atender às suas necessidades, né? Por exemplo, no memorial descritivo, em que o próprio texto de memorial é totalmente configurável, né? E outra, ele está dentro do AutoCAD, então em qualquer momento que ele precisar interferir com alguma ferramenta do AutoCAD, ele pode estar completamente aberto para ele, né? Então, existem opções sim. Legal, obrigado, Ione, pela resposta. Tem aqui uma pergunta do Afonso Simonelli. Ele fala o seguinte: dentro de uma mesma área, eu tenho 2 levantamentos planaltimétricos. Eu consigo calcular o volume entre eles? 2 levantamentos plano e altimétricos, sim, claro. Isso. Ele pode trabalhar com, digamos, na verdade eu preferia que ele me mandasse também por e-mail, né, essa pergunta, que daí eu posso responder ele mais tecnicamente, mas é possível sim. Claro, tranquilo. Vamos ver mais umas 2 perguntas aqui, já são 12:07, de acordo com o meu relógio. Vamos fazer mais umas 2 perguntas e depois a gente vai ter que encerrar, infelizmente, né, por causa do horário de almoço, aí não vamos mais segurar as pessoas, né, Ione? Certo. O Sérgio Augusto, ele gostaria de... Boa tarde, aliás. Gostaria de saber se há vídeos demonstrativos sobre as ferramentas do módulo de referenciamento, mostrando as confecções das peças técnicas. Das peças técnicas, especificamente, a gente ainda não tem, mas a gente vai providenciar tranquilamente. Existe um vídeo, inclusive foi uma parceria nossa já com a Mundo Gel, né? Do último webinar que nós fizemos, que existe a ferramenta com a demonstração do módulo completo, né? A gente fez todas as demonstrações do módulo de georreferenciamento nesse primeiro webinar que nós fizemos. Esse vídeo deve estar, ou melhor, está disponível, né? Ainda. Legal. Tá? Então ele pode consultar lá. Legal, Ione. A Manfra fez uma parceria com o Instituto GeoEduc, né? Que Isso. Na verdade, é uma parte do Grupo Mundo Gel, mas não é exatamente o Mundo Gel, né? O Instituto GeoEduc. Então acredito que tenha bastante material lá no site do geoeduc.com, né? Se vocês conferirem ou entrar em contato também com o GeoEduc, acho que vai ter bastante material aí sobre o software. Comentário aqui do Franklin Leite, ele fala que trabalhei 7 anos com posição, vocês estão de parabéns, muito bem explicado. Obrigado, Franklin. Obrigada. Outro comentário aqui do Alex, eu trabalho com topográfico, mas depois desse seminário estou pensando em mudar para o sistema posição. Legal, Alex, valeu pelo comentário também. Bem, Ione, acho que a gente vai encerrar por aqui, né? Até porque tem muita pergunta chegando ainda. O Danilo está ainda respondendo as pessoas, mas, enfim, demora, né, até digitar a pergunta. Acho que a gente vai encerrar por aqui mesmo. A gente agradece aí pelos comentários, pela interação de todos. Sei que a maioria das pessoas ficou sem resposta, mas a gente vai encaminhar para o pessoal da Manfra responder a todos aí na medida do possível deles, ok? Obrigado pelos comentários, obrigado pelas perguntas de todos novamente. Ione, eu peço que você fique mais um pouquinho com a gente, eu vou passar aqui a tela para o meu computador para dar alguns recados finais para os participantes. Depois eu peço suas considerações finais e aí a gente libera todo mundo para o almoço, ok? Deixa então eu mostrar a minha tela. Deixa eu ver se vai aparecer, vamos ver. Ainda não. Deixa eu ver se eu tive algum probleminha. Só um minutinho, por favor. Eu vou usar aqui meu outro computador. Acho que meu computador principal aqui deu algum probleminha. Então vou usar minha outra máquina aqui para transmitir o que eu preciso. Bem, espero que vocês estejam vendo agora o meu monitor. Eu tenho alguns lembretes aqui a vocês, tá?
As perguntas, então, como eu já falei, que não puderam ser respondidas, a gente vai encaminhar para a equipe da Manfra, tá? Para que responda por e-mail depois deste seminário online, né? Então, aí nos próximos dias, acredito que eles vão responder a todos. Este seminário online estava sendo gravado, eu já falei algumas vezes, mas eu repito, então. A gente gravou todo o seminário, vocês vão poder rever, né? Como eu já falei, a carga de informações, o volume de informações foi muito grande, então vocês vão poder rever todo este webinar depois aí no computador de vocês, a hora que quiserem, né? Aqui também tem aqui essa informação relacionada a PDF, mas eu acho que não vai ter sentido a gente disponibilizar um PDF, não tem como, né? Pois a Ione fez demonstrações de softwares. Então a gente vai disponibilizar o vídeo, né? Que vai ser bem mais interessante para vocês. E também quem se conectou conosco hoje tem direito a receber certificados de participação, que serão gerados aqui pela MundoGel e serão enviados a todos vocês por e-mail, em formato PDF, né, a partir da próxima semana, ok? Também eu convido que vocês confiram lá a nossa agenda de webinars. Se vocês entrarem em www.mundogel.com/webinar, vocês vão poder ver a agenda de seminários online futuros e também conferir os materiais aí dos eventos que a MundoGel realizou até hoje. E também faço um convite especial a vocês, eu vou até colocar aqui na tela, no chat, desculpe, o site do MundoGel Connect. Se vocês puderem conferir, a gente convida todos que confiram, que vejam a nossa grade de eventos. Esse é o evento presencial da MundoGel, que vai ser realizado neste ano lá em São Paulo, de 5 a 7 de maio, ok? Lá no Centro de Convenções Frei Caneca. Então, se vocês clicarem ali no link que eu coloquei na ferramenta de chat, vocês vão poder ver o site do MundoGel Connect e também, se vocês clicarem lá na programação do evento, vocês vão poder ver todos os cursos, todos os seminários que a gente programou para este ano, ok? Bem, vamos aqui para o final desse seminário online. Então, Ione, antes de encerrar, eu quero pedir suas considerações finais, ok? Ok. Bom, primeiramente eu agradeço a presença de todos que assistiram, o pessoal que estava de fora do país também, que eu vi que existiam vários inscritos. Muito obrigada pela participação. Eu fico completamente à disposição de vocês para dúvidas, contatos, enfim. Fico totalmente à disposição, espero que vocês tenham gostado do produto. E é isso. Obrigada. Muito obrigado, Ione. Antes de encerrar, eu quero agradecer especialmente a você. A gente fez vários testes, né, para que hoje desse tudo certo. Eu dei algumas dicas, você atendeu, né, obrigado. Enfim, de deixar os softwares abertos, né, muito obrigado por isso. Agradeço também ao Danilo Santos, aí da Manfra, que estava respondendo as perguntas. Agradeço aqui ao Eduardo Freitas, que estava hoje excepcionalmente no suporte, aí, respondendo as perguntas. Muito obrigado, Eduardo. E a gente convida a todos, então, que confiram sempre os sites da MundoGel, o portal, o site do evento. Fiquem por dentro aí de tudo que a MundoGel oferece a vocês, ok? Muito obrigado a todos. Esperamos revê-los em um futuro seminário online ou evento aí presencial também promovido pela MundoGel. Um abraço a todos, uma excelente tarde, uma excelente semana.